Olá pessoal, vamos fazer aqui uma síntese a respeito da Roma Antiga. Então prestem atenção. A civilização romana da Antiguidade Clássica possui uma grande influência para a sociedade ocidental da atualidade, inclusive para nós brasileiros. O nosso idioma, por exemplo, é uma das ramificações do latim, a língua original dos antigos romanos. O cristianismo, que é a religião com maior número de adeptos no Ocidente, nasceu e se expandiu a partir da Palestina, quando essa estava sob o controle de Roma. E a igreja cristã se consolidou nos séculos seguintes, após o cristianismo se tornar a religião oficial do Estado romano. No entanto, é o direito romano considerado por muitos estudiosos a principal contribuição dessa civilização para os dias atuais. Estruturada a partir da lei das 12 tábuas, de 450 a.C., o direito romano refletia a complexa organização e ordenação da sociedade. Esse direito é uma das principais fontes de inspiração do direito atual, no que diz respeito às sociedades democráticas, incluindo a nossa. Roma nasceu numa região chamada Lácio, localizada no centro da Península Itálica. Era um local de terras férteis às margens do rio Tibre, onde recebeu influências de diversos povos de origem indo-europeia, como os sabinos, os gregos e os latinos, ali fixados desde o século X a.C. Além destes, tiveram grande importância os etruscos. Era um aglomerado de povos de origens indefinidas que fundaram várias cidades-estados no norte e no centro da Península Itálica. A cidade de Roma foi fundada no século VIII a.C., na margem esquerda do rio Tibre. As pesquisas históricas apontam que as aldeias da região foram reunidas dando origem à cidade, que viveu até o século VI a.C., tendo a monarquia como seu sistema de governo. Os grupos familiares, chamados clãs, que ocupavam Roma em sua origem, eram governados por um rei que concentrava os poderes militar, jurídico e religioso. Durante a monarquia, a economia era essencialmente agrícola. A sociedade romana era formada pelos patrícios, que era o grupo portador de privilégios políticos e religiosos, além de manterem sob seu poder a maior parte das terras férteis. Abaixo deles estavam os plebeus. Eram homens livres, porém sem direitos políticos, enquanto vigorou a monarquia e também nos primeiros tempos da República. Entre os plebeus havia ainda os denominados clientes, que eram pessoas que prestavam serviços aos patrícios, além de serem seus dependentes e agregados. Na base dessa pirâmide social estavam os escravos. Eram poucos numerosos no período monárquico. Chegavam a essa condição principalmente através de dívidas ou por serem prisioneiros de guerra. Não tinham direitos e eram considerados meros instrumentos de trabalho. Politicamente, apesar do rei acumular várias funções, o poder era limitado, e controlado pelo Senado, que era um conselho de anciãos dominado pelos patrícios. Havia ainda uma assembleia popular chamada de Assembleia Curiata, ou simplesmente Cúria, que era o conjunto de cidadãos, patrícios, em idade militar. No fim do século VII a.C., os reis etruscos impuseram sua força política e militar, atropelando as deliberações do Senado e da Cúria e passando a nomear os reis da cidade. É importante que vocês saibam que a sucessão dos reis não se dava a partir da hereditariedade, ou seja, quando um rei saía ou morria, ele não era substituído pelo seu filho mais velho, mas sim através de uma votação, inicialmente através do Senado e da Cúria, e a partir da dinastia dos etruscos, por nomeação dos próprios etruscos. Isso quebrou a estabilidade romana. Durante o governo de Tarquínio, o Soberbo, os patrícios se rebelaram contra o rei. A monarquia foi abolida, passando o poder supremo de Roma para o Senado. Esse acontecimento é considerado o nascimento da República Romana, que é o período que abordaremos mais adiante. Um grande abraço e até logo.